Novela agora? O cabelo tá igual. Só não pode ser igual a cara. Mas é simpático, tem carisma. Na novela é o comendador. É comendador. É o comendador. Ele tem uma sugar daddy. Bom, aqui nós já estamos ao vivo no Instagram do Dr. Almino Ramos. Agora tá parecendo do Super-Homem. E também no Facebook da Gastrobeso Center. E também no Instagram da Gastrobeso Center. Muito bem, boa noite. Dia de tudo sobre sleeve, ok? Semana passada foi tudo sobre bypass, hoje tudo sobre sleeve. Vamos entender melhor então como funciona essa cirurgia, que hoje é a cirurgia mais realizada no mundo. 70%, quase 60%, entre 65% a 70% da cirurgia bariátrica mundial corresponde à gastrectomia vertical. Sleeve gastrectomy, traduzido para gastrectomia vertical. Ninguém fala isso mesmo, todo mundo fala sleeve. Sleeve, slick, slim, a gente fica ouvindo tudo que é termo diferente. Mas sleeve vem do termo inglês, que significa manga, tubo, porque o estômago vai ficar como um tubinho no final dessa cirurgia. Vamos entender melhor, ainda dá tempo de compartilhar, ainda dá tempo de dar o direct, vamos nos organizar aí na sala da casa de vocês, no trabalho, vamos chamar pessoas que têm interesse no tema da cirurgia bariátrica, do tratamento da obesidade, para discutir com a gente hoje, ok? Então, novamente, GOC Live, quarta-feira, 7 e um pouquinho da noite, começando aqui na Gastrobeso Center, que, para quem não conhece ainda, fica aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, do ladinho aqui na esquina do Hospital Sírio-Libanês, aqui Bela Vista, Avenida Paulista, tudo pertinho daqui. Dá para ir a pé no MASP. Bom, qual é a estação do metrô mais perto daqui, Daniel? Trianon MASP Trianon. ou Consolação. A gente fica bem no meio das duas. Muito bom. Mas tem estacionamento na clínica também, né? Tem estacionamento aqui, também tem a passagem da 9 de julho, que é uma rua super fácil aqui em São Paulo, que também é esquina com a gente. Novamente, a gente tem aqui a doutora Manuela, o doutor Nestor, o doutor Rafael e a nossa equipe técnica aqui. Deixa eu ver se... Solta na minha mão, se não cair o celular. A nossa equipe técnica aqui, o homem da risada ali, o Danon, o Daniel, o João Vitor, todo mundo aqui trabalhando para levar uma boa live aí para vocês, pessoal. Boa noite. Tudo sobre sleeve. Então, vamos começar entendendo um pouquinho o estômago, a anatomia do estômago, para a gente depois conversar sobre a cirurgia propriamente dita. Quadro negro, como chama isso daqui? Lousa. Meu Deus. Lousa. Lousa? Não, lousa tá pior. Antes do quadro Flip negro. chart, né? Flip chart? Bom, pessoal, olha aqui, ó. Esôfago é um tubo, então ele conecta a garganta até o estômago, que é essa bolsa. Lembrem, o termo é tubo digestivo, então é um tubo, só que ele tem diferentes formatos de acordo com o órgão que nós vamos estar falando. Então o estômago está aqui, é uma bolsa, o limite superior é o esôfago, o limite inferior aqui é o duodeno, e ele tem um comportamento exatamente de bolsa. Ou seja, a gente vê aqui, ó, em média vai caber, nós vamos ter uma capacidade de 1,5 litro, mas em posições de distensão pode caber aqui até
4 litros, pode ter um conteúdo de 4 litros dentro do estômago. O estômago ele tem 3 partes: fundo, corpo e antro. O fundo ele é importante porque na cirurgia bariátrica, porque é aqui que nós vamos ter a produção daquele hormônio super importante na obesidade, que se chama de grelina. Grelina é um hormônio que gera fome, é o único hormônio conhecido que gera fome. Nós temos outros tantos que geram saciedade, mas que gera fome, até hoje conhecida, a gente tem só a grelina. E ela tem aquilo que a gente chama de ritmo circadiano, ou seja, vai chegando perto do horário da refeição, aumenta a grelina, gera fome, come, saciedade, baixa de novo, depois aumenta. Qual é a função do estômago? O estômago ele recebe os alimentos e o estômago ele tem uma parede muscular muito forte. A parede do estômago é muito espessa, ele contrai, ele aperta, ele tem uma função de moinho, ele vai moer o alimento, ou seja, ele vai complementar a mastigação. Quando a gente não mastiga direito, acaba sobrecarregando o estômago. Outra função do estômago, além de moer o alimento, é misturar o alimento com o ácido clorídrico e a pepsina, pepsinogênio e pepsina, que vai então fazer o que a gente chama de lise. O pepsinogênio, pepsina e ácido clorídrico vão quebrar os alimentos em partículas menores que vão facilitar a digestão aqui no intestino. Então, o estômago não tem uma função de digestão, de absorção, mas ele facilita muito o trabalho do intestino. A boca facilita muito o trabalho do estômago, com uma boa mastigação, envolvendo o alimento em saliva, para facilitar o trabalho aqui do estômago. Outra função importante do estômago é fabricar uma outra proteína que chama fator intrínseco, que é muito importante, que vai ajudar muito na absorção do intestino das vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12. Então, aqui a gente já vê algumas influências que a cirurgia de redução do estômago vai ter em relação à digestão. Outra curiosidade sobre o estômago é o órgão que eu falei para vocês que ele não tem função de absorção, mas o estômago absorve álcool. Então, a principal fração do álcool é absorvida no estômago. Tá dando o problema do som de novo? Exatamente. Tá assim, no Instagram da Gastro. Que eu não entendo, igualzinho da outra vez. Exatamente. Então, pessoal, quem está com problema no Instagram da GOC, da Gastro Obeso Center, muda para Instagram Dr. Almino Ramos, Dr. Almino Ramos, e vocês vão ver, no outro Instagram não tem esse tipo de problema. Não sei, está repetindo igual, não sei por que está acontecendo isso. Não tem razão para acontecer, porque nós estamos com vários celulares aqui e só o Instagram da Gastro Obeso Center que está dando isso. Os outros, não. Esqueci alguma coisa do estômago, Rafa? O que mais, Nestor? Eu acho que basicamente é isso, né? Ele é um reservatório. A gente tem que lembrar que a comida só vai passar para o intestino, para a parte absortiva, tudo, quando está bem digerida e triturada, né? Esse é um detalhe importante. Aqui, nessa região, tem um músculo, aqui, tem um músculo chamado piloro. E esse músculo, ele fecha e mantém o alimento dentro do estômago por um período. Aliás, a contração desse músculo é muito importante na questão do sentir saciedade. Enquanto o estômago está esvaziando, que a comida está passando direto para cá, não se sente saciedade. Então, quando o piloro fecha, aí que aparece a saciedade. Inclusive,
quando o alimento chega aqui no intestino, que produz aqueles hormônios que a gente chama de incretinas, a incretina fecha o piloro, contrai o estômago e a pessoa vai sentir saciedade. Então, muito bem lembrado pelo Dr. Nestor, a questão da abertura e do fechamento do piloro para determinar o conteúdo do estômago. Outra coisa, Domingão, a mastigação é muito importante nesses pacientes, por isso que a maioria dos pacientes que chegam aqui comem muito rápido, né? A gente vê isso e é um dos fatores que ajuda o paciente a ter refluxo, né? Porque acaba aumentando a produção desse ácido clorídrico para esses pedaços de alimento um pouco maior que comem muito rápido, e isso aumenta o fator do refluxo. Então, o refluxo está muito associado também com a mastigação, a forma de comer, a velocidade, né? E eu acho que a gente pode aproveitar essa conversa, um bom momento, para a gente falar de uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, que é a história de tomar líquido junto com a refeição. Então imagine o seguinte, existem várias maneiras como o estômago regula a produção de acidez, mas uma delas é o sensor de distensão da parede do estômago. Então, a pessoa, vamos dizer assim, ela come 150 gramas de comida e depois ela toma 300 ou uma latinha de algum líquido, 300 ml. O estômago vai entender que tem meio litro de comida dentro e ele vai produzir ácido para meio litro, mas na verdade tem 150 gramas. E isso vai gerar excesso de acidez. Esse excesso de acidez vai gerar aquilo que a gente chama de doença cloridopéptica, gastrite, úlcera, refluxo. Então, o problema de tomar líquido junto com a refeição é esse, ele vai distender a parede do estômago, o estômago vai produzir uma quantidade de ácido muito maior do que o que realmente é necessário para fazer a digestão daquela quantidade de comida. Também, esse líquido ele vai diluir o ácido e a pepsina mais do que deveria, acabando por interferir na digestão. Então, consumir líquido junto com a refeição não é um bom hábito, porque vai interferir na questão da alimentação. E a gente não está falando de cirurgia bariátrica, nós estamos falando de um estômago normal. Vale também na cirurgia bariátrica. O Daniel, um paciente, lembra dele? No Japão, que ele fez que fez sleep. Ele tá pegando E se for água, qualquer líquido. É igual, Daniel. Qualquer tipo de líquido, o efeito vai ser o mesmo. Vai distender a parede do estômago, o estômago vai entender que está cheio e vai produzir um montão de ácido. Ou vai acabar diluindo o ácido, a pepsina dentro do estômago e a digestão não vai ser boa. Nestor, e aí, pode tomar líquido quanto tempo antes, quanto tempo depois? Como é que é essa história? Então, geralmente o ideal é que o paciente tenha ingestão líquida de 20 a 30 minutos antes da refeição e esperar também o mesmo tempo para depois ingerir algum tipo de líquido. Eu acho que a gente podia falar assim que depois de comer esperar pelo menos meia horinha, né, para tomar alguma coisa. Meia hora é pouco, acho que é uma. Mas não desce. Depende muito do conteúdo do estômago, de quanto tempo o estômago vai esvaziar. Agora, nós estamos falando de líquido, e se o líquido for gasoso, Rafa, o que acontece então? Então, o líquido se for gasoso, muitos pacientes fazem isso, tomam Coca-Cola, refrigerante, assim, né? Achando que vai empurrar a comida, assim, tem até a sensação melhor, né? Mas o líquido gasoso ele tem uma capacidade de dilatar o estômago, né? Então é um efeito muito complicado para o paciente, principalmente para o paciente pós-bariátrico, que a gente vê, a gente conversa muito aqui, o gás conseguir ter essa capacidade de dilatar o estômago, né? Com o gás vai ser ainda pior, porque vai haver mais distensão do estômago ainda, mais produção de ácido, e lembrando que, em geral, essas bebidas gasosas, elas são muito ácidas já por natureza, quer dizer, vai prejudicar totalmente a questão da alimentação e da digestão. Quer contar um pouquinho da história do sleeve, Nestor? Como é que nós chegamos no sleeve? De onde é que nasceu a ideia de fazer um sleeve como cirurgia bariátrica? Bom,
havia uma época que os pacientes que eram muito obesos, né, quando se começou a operar muito paciente com um índice de massa corpórea muito grande, tá? Uma das técnicas cirúrgicas que existe, que é muito realizada principalmente nos Estados Unidos, que é a técnica que a gente chama de duodenal switch, ela é realizada fazendo uma redução da parte gástrica, como se fosse um sleeve, tá? E depois um desvio da parte intestinal. Então, os pacientes que eram super obesos, que tinham risco aumentado de ter problemas, então eles optavam em primeiro fazer essa parte gástrica, esperar o paciente ter uma redução importante do peso, melhorar das comorbidades e aí optar em fazer a parte intestinal. E alguns pacientes tinham um resultado em termos de perda de peso, de melhoria de comorbidades bem importante e acabavam não seguindo adiante fazendo o segundo tempo da cirurgia. Então, esse foi sendo aperfeiçoado, a técnica de sleeve. Antigamente o sleeve ele era um tubo gástrico maior, mais largo, se deixava uma capacidade maior, isso foi sendo aperfeiçoado, né, até os moldes que a gente tem hoje, que é um estômago bem pequeno, bem reduzido, em torno de 80, 120 a 150 ml. Muito bem, Ana Lúcia Seber. Faz 7 anos que fiz cirurgia bariátrica e engordei. O que posso fazer agora para perder peso novamente? Ana, fala pra gente quanto era o peso que você operou, quanto você chegou, qual é a cirurgia que você tem, para a gente poder pensar um pouquinho melhor, para te ajudar de uma forma um pouquinho mais específica. Mas o primeiro passo também, né? Já pensar em voltar para o cirurgião que operou, então com a clínica de cirurgia bariátrica, né? Especialista para estudar o caso. Né? Eu acho que como muitas dúvidas são essas, fiz uma cirurgia bariátrica, acabei ganhando algum peso, o que eu tenho que fazer, sempre o caminho é esse. Procurar uma clínica bariátrica para fazer uma reavaliação do caso, para entender quais foram as razões que levaram ao reganho de peso e o que pode ser feito para reverter isso. Lembrando que não é só cirurgia revisional, cirurgia revisional. Existem outras coisas que podem ser feitas que vão ajudar a voltar a perder peso. Nem todo o caso é um caso de cirurgia revisional. Olha, ó, Catarina Gardini. Boa noite, estou com 3 meses de sleeve. Quando como carne, pesa no estômago. Por quê? Bom, eu respondo então. Bom, Catarina, então, a redução importante do tamanho do seu estômago tem alguns motivos que você tem que prestar atenção na sua alimentação. Principalmente a proteína, se for a carne vermelha, tem que ser mais mastigada, tá? E comer bem lentamente. Se você mastiga pouco alimento e come muito rápido, a gente acabou de falar sobre o esvaziamento gástrico, sobre a parte digestiva. Então o alimento, a carne, a proteína vai ficar parada dentro do seu estômago, isso vai te causar um desconforto. Então, o primeiro passo é prestar bastante atenção como você está se alimentando. Eu diria que 3 meses de cirurgia, suas principais refeições com proteína tem que ser em média de 30 a 50 minutos. Então, primeiro, atenção, se você está comendo em 10 ou 15 minutos, com certeza você está comendo rápido demais. Mas a quantidade A gente vê também coisas que são um pouco mais difíceis do paciente bariátrico comer. A gente vê muito com carne, é mais difícil. Arroz, né? Tem que ser bem molhadinho. Frango, né? Então é um pouco mais difícil mesmo. Então tem que mastigar bem, tem que comer devagar, como o Nestor falou, né? A digestão da carne, a digestão da proteína, ela é muito dependente do estômago. E como a gente já conversou aqui, depois nós vamos ver direitinho qual é o modelo da cirurgia, ao diminuir, ao retirar 2/3 do estômago, vai reduzir a produção de ácido dentro do estômago, vai reduzir a produção de pepsina e com isso vai
diminuir a capacidade do estômago de fazer a digestão. Então, a carne, que já é um alimento naturalmente de difícil digestão, porque é proteico e tem muita gordura, aí vai ficar mais difícil ainda. Então, tem que escolher uma carne que seja uma carne mais macia, uma carne que tenha menos gordura, porque aquela carne mais fibrosa, aquela carne mais gordurosa vai ser mais difícil de ser digerida mesmo. Nós temos aqui no nosso grupo um especialista em cortes de carne. Nestor, qual seria, e mais ainda, também, né, um paciente da cirurgia bariátrica, que o doutor Nestor fez um bypass há muitos anos atrás. Qual é a carne que cai melhor e como é a forma de comer carne? Como você já falou assim, tudo que tem muita fibra e é dura vai ser mais difícil de ter a digestão. Mesmo porque essa fibra mais dura, mais resistente, o paciente com certeza vai mastigar menos. E se ele tem uma mastigação muito importante, demorada dessa fibra, forma um bolo na boca, os pacientes têm dificuldade de engolir depois. Então, carnes mais macias, claro que tá caro, um monte de gente tá falando isso, né? Mas filé mignon, contrafilé ou picanha, coisas desse tipo, né? Mas um segredo também mesmo que sejam outros tipos de carne um pouco mais fibrosas, fazer em panela de pressão, né? Cortar bem pequena, fazer desfiada, fazer moída. Botar no dia anterior com 2 latinhas de cerveja em cima também ajuda? Dá uma amolecida também, né? Então, fazer alguns tipos mais bem cozidos, tá? E com um pouco mais de molho ou suculenta, vai ter uma digestão melhor. Sabe que a gente vê muito também, eu sou vegetariano, mas sou um bom observador e escuto muitas pessoas falando. Comer coxa ou sobrecoxa é totalmente diferente de comer peito de frango, né? O peito de frango, que é uma carne mais dura, mais fibrosa, é bem mais difícil do paciente que fez cirurgia bariátrica comer. E o Nestor estava falando da carne dura, eu estava lembrando também, em relação a peixe, do bacalhau, que também é uma carne branca, mas mais fibrosa, que também é um pouco mais difícil, é mais difícil até de desfiar. Então aí, algumas dicas, né? Cortar a carne macia, bem fininha, entendi que tem que ser mais mal passada do que bem passada também, né? Muito seca, muito dura, bem frita, aí é mais difícil de descer também. Tá? Então, mais mal passada, um pouquinho de sangue, pode até deixar um pedacinho da gordurinha, né? Uma delícia, nossa. Defumada também é muito bom, hein? Aliás, eu acho que para quem fez cirurgia bariátrica, nada que é muito seco, que é muito fibroso, acaba caindo muito bem. Bom, então o Dr. Nestor explicava para vocês que a gastrectomia vertical, o sleeve, ele acabou aparecendo assim, meio que por acaso, porque se começou a fazer a redução do estômago com a ideia de 1 ano depois fazer o desvio intestinal. Só que pelo menos metade dos pacientes, quando eram chamados para fazer o desvio intestinal, não aceitavam porque estavam satisfeitos com a perda de peso que tinham tido só com a redução do estômago. E isso lançou a ideia, então, de fazer a gastrectomia vertical, o sleeve, como cirurgia única, como cirurgia primária, e acabou pegando, porque acabou vindo a algo que caiu no gosto tanto dos pacientes quanto dos cirurgiões. Rafa, quais são as maiores vantagens que quem gosta, quem propaga o sleeve, acaba chamando mais atenção? Então, o pessoal, primeiramente, dizem que os cirurgiões falam muito, a gente fala que é mais fácil do que o bypass, né? Dizem que a técnica é mais fácil, é mais rápido, porque você não há o desvio do intestino, né? Eu acho que um bom sleeve, um sleeve bem feito, às vezes é a mesma dificuldade que um bypass.
Muito paciente acha que não vai tomar vitamina, tanto quanto com o sleeve do bypass. A gente vê que as vitaminas são iguais, que a gente passa no bypass, no sleeve, né? O tempo cirúrgico eu acho que é o mesmo, 1 hora mais ou menos para as 2 cirurgias. Eu não vejo muito benefício. Agora, o paciente que quer perder apenas 30 e poucos quilos, não tem muito problema de saúde, a gente pensa em fazer um sleeve, né? Até hoje mesmo, uma paciente que passou comigo, ela só tinha um pouco de gordura no fígado, tinha um pouco de problema ortopédico e ela não tinha refluxo, né? Porque a gente sabe que o sleeve ele piora o refluxo. Que é a dúvida da Tânia lá, ó, que ela falou que fez sleeve Itacoazia, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre refluxo, azia e sleeve. Então, essa paciente não tinha azia, não tinha refluxo na endoscopia, que a gente faz a endoscopia antes da cirurgia para saber, e associado com os sintomas que ela fala, e um problema ortopédico, então ela só tinha um MC de 35, 36, eu indiquei o sleeve nela, né? Então, eu acho que é um paciente que vai se beneficiar muito com o sleeve, porque não tem muito problema de saúde, não tem tanto peso para perder, assim, acima de 40, 50 quilos, e eu acho que o sleeve vai ser bom nesse ponto para ela. Né? Muito bem. Nestor, e quais são os contrapontos? No que o sleeve não é uma boa operação? Bom, vamos tentar também já enquadrar a pergunta da Tânia, né? Um dos problemas que a gente falou, por exemplo, do esvaziamento do estômago, que é o piloro, ele fica fechado. Então, uma das coisas a gente diminui a capacidade do estômago. Se o paciente come muito rápido, mastiga pouco, come grande quantidade, o esvaziamento gástrico ele é mais difícil, então aumenta a pressão dentro do estômago, então pode começar a voltar a comida. Então, pacientes que já têm refluxo, eles podem ter uma piora do quadro de refluxo. Então, uma investigação pré-operatória, muitas vezes o refluxo não é tão importante, mas a sintomatologia do paciente é o que vai levar a gente a indicar ou não um tipo de procedimento, é uma das coisas que a gente tem que avaliar bastante. Tá? Outra coisa também, pacientes que têm algumas doenças metabólicas já graves, tá? Que não tem controle, vamos falar especialmente do diabetes, muitas vezes não é a cirurgia mais indicada para melhorar esse tipo de doença metabólica. A Ana Lúcia, ela tinha respondido ali pra gente, Daniel. Ali, ó. Então, nós tínhamos perguntado qual era a cirurgia. Ela fala que estava com 128 quilos quando operou, tinha diabetes, hipertensão e emagreceu 40 quilos. Rafa, 40 quilos para quem opera com 128. O que eu fico pensando é assim, ela operou com 128, a gente não sabe a altura dela, né? Mas vamos dizer que seja 1,65 m. Provavelmente ela estava imaginando de chegar aí a uns 65, 70 quilos. Era essa a expectativa da cirurgia bariátrica? Eu acho que ela perder aí 40 quilos vai dar 88. Vai dar 88, né? 88, né? Uhum. Então eu acho que dava para perder um pouco mais, né? Ela perdeu bem, 40 quilos é uma boa perda de peso, a gente sabe que perder 40 quilos... Suficiente para melhorar a diabetes, suficiente para melhorar a os pressão. problemas de saúde dela, porque a gente pensa a cirurgia é isso, é melhorar... Ela tem 1,78 de altura. Opa! Então foi um bom peso, porque assim, ela melhorou as doenças, comorbidades dela. É mais alta que o Danon. Mas 8 centímetros. Perdeu 40 quilos, né? Foi um resultado muito bom a cirurgia dela, porque melhorou tanto as comorbidades como perdeu peso, né? Bastante peso, né? Então, acho que foi bom. Quase 40% aí do peso, aí foi bom. Foi o que, Ana? Foi sleeve ou bypass? Bypass. Foi bypass? Bypass. E quanto ela reganhou? Não falou ainda, né? Não chegou a dar essa resposta pra gente, não. Deixa eu ver se eu Bypass? Só falou que tinha 1,78 de altura e que fez bypass. 15. 15. Ganhou 15. 15 quilos aí de reganho de peso já tem que começar
a ficar de olho, o sinal de alarme que a gente fala aqui, já ganhou peso bem, 15 quilos já é, eu acho que tem que passar com a equipe, a gente estudar, ver como é que tá as vitaminas, os hormônios, ver como é que está o acompanhamento com o nutricionista, né? Mas assim, 15 quilos eu acho que vocês também acham que com a dieta, às vezes associando uma medicação, eu acho que vai ser o melhor tratamento para ela. Agora, pensar em cirurgia, eu acho que eu acho que 15 quilos, atualmente com os recursos que a gente tem, 15 quilos não justifica uma reoperação. Exatamente. Tem argônio, tem medicação, reeducação alimentar com nutricionista. Reeducação, eu acho que bioimpedância para ver a massa muscular, trabalhar para ganhar massa muscular, ou seja, eu acho que aí com um trabalho, o problema é que muitas vezes as pessoas estão acostumadas com o rendimento de perda de peso da cirurgia, e principalmente nos primeiros 4 meses perde muito, ela imagina que ela vai conseguir alguma coisa que vai perder assim também em 1 ou 2 meses 15 quilos. Não é assim, Ana. É diferente. A expectativa de perda de peso aqui vai ser perder 3 quilos no primeiro mês, 2 no segundo, 1 no terceiro, e tem que fazer aí um programa de 10 meses de perda de peso para chegar no resultado que você quer. Mas é possível, é viável, tem que fazer. Não está perdido não, dá para fazer. Ela falou que fez bypass. Fez bypass, né? É muito importante, vocês falaram rapidamente, mas é um programa, Claro. Isso que é importante de salientar, né? Claro, sempre é uma revisão. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita é olhar para trás e entender o que deu certo e o que deu errado. E aí, a partir daí, bolar a estratégia para o que vai acontecer mais para frente. Mas eu queria voltar à história da Ana, porque sabia que o caso dela ainda está um caso bem tranquilo, eu acho, para a gente reforçar aquela ideia. Pessoal que fez cirurgia bariátrica e começa a reganhar peso, voltem na equipe, voltem no grupo onde vocês fizeram cirurgia, procurem um novo grupo para fazer acompanhamento, se for o caso, porque quanto menos reganho de peso, mais fácil de tratar. A Ana está procurando o tratamento depois de reganhar 15. Se fosse quando ela tivesse reganhado 3 ou 4, seria muito mais fácil. Quanto menos, melhor. Mais fácil para quem está operado, mais fácil para vocês e mais fácil para a equipe coordenar o emagrecimento para vocês. Não vem com aquela história de tenho vergonha, o doutor vai brigar comigo. Não é por aí, não deveria ser assim. Ou seja, nós sabemos que estamos lidando com uma doença crônica. Então, de novo, para vocês entenderem, obesidade é uma doença tão crônica quanto, por exemplo, endometriose. Se uma mulher tem endometriose, usa um medicamento, um hormônio, melhora um pouquinho, aí depois ela piora, ela volta na equipe, aí vai fazer uma laparoscopia para ressecar aquelas lesões da endometriose. A doença pode voltar de novo depois. A culpa não é nem de quem operou, nem de quem foi operado, porque é assim que se comporta uma doença crônica. Outro exemplo, um desgaste de joelho. Vai no ortopedista, o ortopedista vai prescrever uma medicação, vai melhorar alguma coisa, dali a pouco vai piorar, o ortopedista vai recomendar que faça uma injeção de ácido hialurônico ou algum outro medicamento desses no joelho, vai fazer isso, vai melhorar. Depois pode ser necessário uma artroscopia, depois pode ser necessário um outro tipo de procedimento. Nós estamos falando de doenças crônicas. A característica da doença crônica é essa. Ela não tem cura. A gente controla, a gente ameniza, mas ela pode voltar. Obesidade é a mesma coisa. Então, todo mundo que vai fazer tratamento de obesidade tem que estar preparado para um tratamento longo, com altos e baixos, e a gente sempre precisa administrar isso e ter a estratégia sempre mais correta. E outra coisa, a live está dando certo, porque ontem voltou uma paciente comigo, disse que
tava com medo de voltar nas consultas. E devido à live aqui, ela disse, me mandou voltar. Aê! E ela ficou preocupada porque ela ganhou 3 quilos na pandemia. Melhor coisa. Melhor coisa. Foi o correto, já voltou, seguir as orientações. A gente vai passar com o nutricionista, pedir exames para ela e com certeza a gente vai resolver esses 3 quilos a mais dela. Doutor, tem bastante gente perguntando se aceita o convênio X, o convênio Y e como que faz para poder marcar uma consulta com algum de vocês. Acho que o pessoal está colocando aí, né? O aqui, referenciamento já tá aí em algum ponto da live aí tal, como é que pode fazer para marcar, como é que agenda, como é que pode fazer informação. Pessoal, tem consulta online, tem consulta presencial. Inclusive no nosso site tem WhatsApp direto também. Exatamente. Clicou no link do WhatsApp, já cai aqui na nossa... No WhatsApp, no Facebook também, direto no WhatsApp. Tá facinho para marcar. Só não marca quem não quer. Voltem, façam o seu acompanhamento. Tem uma pergunta interessante da Dorildes. Ela colocou aqui que tem 1,50m, 94 quilos, e o médico dela indicou bypass devido ao refluxo. Mas ela tem medo de emagrecer demais. E aí, emagrecer demais com bypass, senhor? 94, precisa perder quantos quilos? 50, quase 50 quilos. A gente já falou anteriormente que a técnica cirúrgica a ser escolhida, ela vai depender do tanto de peso que o paciente quer perder, o tipo de doença que ele tem, o que a gente pretende melhorar, tá? Mas a gente também sabe que o paciente vai perdendo peso até que ele chegue próximo do que a gente considera peso ideal. E quando ele chega próximo desse peso ideal, índice de massa corpórea de 25, é uma fase que o próprio organismo ele começa a estabilizar o peso. E a gente também, com o acompanhamento, fazendo essa parte da bioimpedância, sabendo taxa metabólica, junto com a equipe de nutrição, a gente consegue estabilizar o peso do paciente. A não ser que o paciente suma, não tenha acompanhamento, não tome suas vitaminas, não faça os exames, às vezes ele corre o risco de perder muito peso e acabar ficando desnutrido. Mas não é o que acontece quando a gente tem acompanhamento e consegue tratar o paciente. Mesmo porque a gente já falou também que existem pacientes que nem têm um excesso de peso tão grande, uma obesidade tão severa, e a gente tem a cirurgia metabólica. São pacientes que muitas vezes têm uma obesidade ainda leve ou uma obesidade grau 2, mas precisam da cirurgia para melhorar das doenças. Uma que ela acabou de falar, a parte do diabetes. Então, isso é uma coisa bem controlável. E isso é muito fácil de verificar, porque é só entrar em qualquer grupo de acompanhamento de cirurgia bariátrica. Nós temos aqui nessa live vários exemplos aqui. Vejam quantas pessoas estão reclamando que perderam muito peso, que emagreceram demais com a cirurgia bariátrica. Nenhuma. E muitas falando, engordei 4, engordei 5, engordei 40, ganhei peso. Então, a cirurgia bariátrica, não importa se seja bypass ou sleeve, ela é feita em geral para tirar o paciente da obesidade e colocar no sobrepeso. Nem no peso normal no sobrepeso. É muito raro colocar com o IMC abaixo de 22, abaixo de 23, normalmente vai colocar ali com 27, 28, esse é o objetivo da cirurgia. Então, realmente é muito improvável e quando isso acontece, basicamente é por erro alimentar. Porque está com uma dieta que não está balanceada, não está comendo aquilo que tem um bom efeito nutricional. Tinha uma pergunta ali, Daniel, que era referente à suplementação vitamínica, né? Que perguntava ali, ó. Daniel Braghiroli. Daniel, quem faz sleeve tem que tomar vitamina para o resto da vida? Daniel, vamos dividir essa história da suplementação em duas fases. Então, olha aqui, ó. Não importa se é sleeve, se é bypass ou se está emagrecendo com remédio, não importa. Agora, imagine assim, uma pessoa que ela perde em um mês 10 quilos, no seguinte mês ela perde mais 6, 16, depois ela perde mais 4, 20 quilos de perda de peso
em 3 meses, aonde o primeiro mês é uma restrição alimentar importante com dieta líquida, dieta cremosa. Então, está perdendo muito peso e tem muita restrição alimentar. Não importa o que for, tem que fazer suplementação nesse momento, senão vai ter problema, vai ter aquilo que a gente fica sempre falando. Nós queremos emagrecimento saudável. Se não for emagrecimento saudável, é desnutrição. E isso daí vai gerar um problema. Agora, lá na frente, então, isso a gente vai rever com 1 ano. Quem fez sleeve, que não tem problema de desvio intestinal, tem maior probabilidade de não necessitar vitamina. Agora, diminuiu o tamanho do estômago, vai comer menos. Diminuiu a produção de fator intrínseco, vai absorver menos complexo B. Então, isso é preciso observar. Existe uma chance de não precisar de suplemento vitamínico, mas é por isso que nós vamos fazendo exames para ter certeza. É possível, tem que acompanhar para saber. O Daniel disse que o médico dele disse que ele está 60%, ficou 60% do estômago dele. Ele quer visualizar como ficou. Acho que você podia levantar e mostrar sua camisa. Nós vamos mais do que isso, nós vamos fazer diferente. Tempo da cirurgia. Opa! Hoje o Dr. Rafael vai fazer uma cirurgia aqui. Com a tesoura. E você, esterilizada, está tudo preparado para a cirurgia. Vamos lá, passar o óculos. Cirurgia álcool gel. Tá aqui, Rafa. Olha aqui, ó. Vamos lá. Estômago está aqui. Porque tirou 60%. Estômago está aqui, ó. O estômago é assim, ó. Essa bolsa aqui. Tem esses vasinhos aqui na parede do estômago. O estômago tem um manto de gordura que é preso nessa parte inferior e o estômago é preso ao baço aqui. Então, vamos lá. Nós estamos fazendo a laparoscopia e acho que daqui, Rafa. Fica daqui. É só uma pequena parte mostrar. Você falou agora a primeira vez do baço. Qual a função do baço? O baço, ele não tem nenhuma função direta com a relação com o aparelho digestivo. O baço basicamente é um órgão que filtra. O sangue vai passando por dentro dele e ele vai filtrando, eventualmente tirando bactérias, tirando células que já não têm um comportamento fisiológico normal, como por exemplo a hemácia, quando ela fica velha, o baço vai tirando ela da circulação. Então ele é um filtro para tirar o que não presta do sangue. O cemitério das hemácias. Como? Cemitério das hemácias. Cemitério das hemácias. Vamos lá. Rafa, primeira coisa da cirurgia, olhar a anatomia do estômago, ver a posição, deixar tudo bonitinho. Eu gosto de passar a sonda para o estômago, ele está cheio de ar, a gente passa a sonda. A sonda está aqui, ó. Tira o ar, né? E a gente começa a dissecar toda a grande curvatura. Aqui é a grande curvatura e a pequena curvatura do estômago. Isso. E aqui está uma gordura ligada a esse estômago que faz a parte da irrigação. Ó, o estômago ele tem uma forma de C, ó. Só que é um C gordinho. Então, como o Dr. Rafael falou, esse lado de dentro é a pequena curvatura. Esse lado de fora é a grande curvatura. Uma coisa que é importante a gente dizer, eu acho, Rafa, é que a grande curvatura é um tecido do estômago que tem um grande potencial de complacência. Ele pode chegar aqui, às vezes a gente faz radiografia de paciente com o estômago cheio e o estômago ocupa praticamente todo o abdômen. Então, essa parte, ela pode dilatar muito. Essa parte aqui, a pequena curvatura, ela tem uma pequena probabilidade de dilatação, ela dilata muito pouco. E a gente usa esse conceito, que é a parte que exatamente que fica para não dilatar no pós-operatório. Pacientes que comem grande quantidade, né, bastante refrigerante, isso dilata bastante, né, ajuda a dilatar. Então, a gente aqui está o pilouro, certo? Normalmente primeiramente eu faço todo eu olho o pilouro aqui e começo a fazer o grampeamento, é uma tesoura chamada Ultracision, que ela corta e coagula ao mesmo tempo. Então, a gente vai cortando toda a borda do estômago. É um material que ele pode fazer tanto o corte quanto a hemostasia, ele não deixa sangrar.
Então ele vai coagular os dois lados e cortar no meio. Isso pode usar energia ultrassônica ou energia bipolar. Isso aqui é uma gordura que protege o abdômen. Então, na gastrectomia vertical, nós não vamos retirá-la, só soltar. Ela vai soltar e vai deixar... Porque para tirar uma parte do estômago, nós precisamos soltar dos ligamentos que ele é preso dentro do abdômen. Então, aqui vai soltar dessa gordura que chama grande aumento ou grande epíplo. Então, a grande curvatura está solta aqui. Mas ela agora ela vai ficar presa aqui, porque a grande curvatura ela é conectada ao baço. Agora precisa separar o estômago do baço. E tem essa gordurinha aqui no meio também. E a gente tem que ter bastante cuidado. Não vai cortar minha roupa. Tem que ter bastante cuidado para não lesionar o baço, né? Então, exatamente. Não pode criar problema com o baço. E a gente vai soltar aqui, esse ângulo aqui chama ângulo de Ries. Também separou o estômago do baço, não tira o baço, só separa. E agora, então, tem o estômago solto para definir o ponto de grampeamento. Então, uma das referências, Rafael, são esses vasinhos que tem na parede do estômago aqui. Normalmente a gente grampeia para fora desse vaso. E a outra referência é uma sonda de mais ou menos 12 milímetros de diâmetro que a gente vê aqui, que vai ser colocada aqui para orientar o grampeamento. Então a sonda está colocada aqui, o piloro está aqui. Faz 2 a 4 centímetros do piloro, normalmente eu faço 2 centímetros do piloro. Ó, 2 centímetros do piloro, vai entrar aqui. E aí a gente já começa a fazer o grampeamento. Isso. Grampeia. Ó, pertinho do vaso, mas não no vaso. E a sonda está aqui, ó. Não chega perto da sonda, tem um espacinho. E aí a gente faz rente ao vaso, bem retinho. Não. Mais para fora. Deixa torto. Que aí dá Isso. Ó, então aqui já está... Não, deixa eu... Vamos manter a sonda aqui, que nós vamos usar essa sonda de novo. Segura a sonda aí para mim. Olha aqui, só para ter uma ideia. O que vai sair e o que vai ficar. O que tem de muito importante nessa parte que vai sair? Grelina. 90% da produção do corpo humano de grelina está aqui. Isso significa que esse paciente já tem 90% menos fome do que tinha antes da cirurgia. Esse é o resultado da remoção dessa parte do estômago. Ainda sobre isso, vir aqui e cortar mais para fora assim, deixando um pedaço do fundo do estômago, é a causa mais frequente que tem de reganho de peso pós-gastrectomia vertical. Então tem que vir sempre paralelo à sonda, bem juntinho do estômago aqui. Bom, a sonda ainda está aqui. O que vai fazer agora, Rafa? A gente faz a sobressutura, certo? De todo a linha de grampo. Tá? Isso foi grampeado, né? Tem uma linha de grampo aqui. E a gente faz a sobressutura, mesmo grampeado, um reforço a gente da faz sutura. Um reforço para não ter risco de sangrar e não ter risco de abrir formando fístula. Exatamente. A maior função é para não ter sangramento, tá? E depois a gente vai fazer um teste com azul de metileno, que é um corante, e nesse teste a gente vai ver se tem vazamentos ou não, certo? Esse é uma das pontos mais importantes da cirurgia para saber se deu tudo certo com o grampeamento. Por isso que quem faz cirurgia bariátrica faz xixi verde, azulado, no dia seguinte da cirurgia, porque está eliminando o azul de metileno que foi colocado aqui. E quando a gente faz o azul de metileno e joga bastante azul, a gente não vê dilatação, fica no mesmo comprimento que a gente deixou do grampeamento, né? Diferente que quando tinha um fundo, ele dilatava bem, né? Bom, em termos de pós-operatório, Nestor, o sleeve, em termos de dieta, de recuperação, é diferente do bypass? E já vamos aproveitar, olha ali, ó, tem a dúvida da Ana Rosa. Tenho diabetes e pressão alta, nesse caso, o sleeve tem o mesmo resultado do bypass? Agradecendo também ali a presença do Dr. Lucas Rossi, que semana que vem vai estar com a gente lá. Já está
Preparado aí, Lucas? Já afiou o espanhol para a semana que vem, lá em Tijuana, no México? Nestor, efeito é o mesmo do sleeve e do bypass para quem tem diabetes e pressão alta? Bom, Ana, um pouquinho antes a gente tinha acabado de falar disso também, né? Então, algumas doenças, principalmente as metabólicas, você falou em duas delas, a pressão alta, hipertensão e diabetes. Claro que isso precisa ser bem investigado, o tipo que você tem, o tanto de medicamentos que você já faz uso, se você tem reserva pancreática, se o seu pâncreas funciona, para ver o grau de diabetes. Mas a gente sabe, e estudos comprovam isso, que a melhor cirurgia, a melhor técnica cirúrgica para remissão de diabetes e de hipertensão é o bypass gástrico, tá? Só que o sleeve para alguns pacientes, dependendo da perda de peso, do grau de comorbidade, da sua comorbidade, pode ser que você tenha um resultado satisfatório, tá? Pelas suas informações, eu indicaria um bypass ao invés de sleeve, mas pode ser que você tenha um bom resultado sim. Mas a princípio, o bypass é a cirurgia mais metabólica que a gente tem para melhorar esse tipo de problema que você teve, que você tem, apresenta. Em termos de falar da recuperação, hoje a recuperação em termos de parte física, parte alimentar, evolução de dieta, retorno às atividades, tá? Tanto sleeve quanto bypass ou qualquer outra técnica de maneira geral de cirurgia bariátrica vai ter o mesmo tipo de evolução. Até o acompanhamento, o retorno, fazer exames, tá? Basicamente são bem parecidos. Até em termos de reposição de vitaminas, que é uma dúvida bem frequente dos pacientes, sleeve toma mais, toma menos vitamina, bypass tem que tomar mais. Então, como o Dr. Almino já falou no começo, perder bastante peso implica em reposição de vitaminas. Então, basicamente, no primeiro ano principalmente, vai ser basicamente tudo igual. A Leide também colocou uma pergunta aqui, ó. Doutor, estou com 9 dias de operada hoje, fiz sleeve, hoje fiz cocô com sangue e não era sangue vivo, é normal? Evacuar um pouquinho de sangue depois da cirurgia bariátrica, principalmente assim um sangue já mais digerido, aquele sangue mais escuro, é bastante comum, porque pela costura do estômago, pela costura do intestino, pode sangrar um pouquinho para dentro da luz do estômago e do intestino e evacuar sangue. Agora, normalmente, Leide, isso acontece logo depois da cirurgia, no segundo dia, no terceiro dia. 9 dias depois já não já não seria esperado. E se ela só evacuou agora? Tem que ver se funcionou antes. Né? Então agora sim, se você está bem, se não está com tontura, com taquicardia, se você não tem pressão baixa, esses são os sintomas mais preocupantes. Mas em geral, assim, sangramento sempre é um sinal de alarme importante. Eu acho que na dúvida você precisa procurar a tua equipe médica ou até um pronto-socorro aí perto da tua casa para entender se isso tudo é esperado e normal. Não parece, não é o comum ver um sangramento que dure até o 9º dia depois da operação. O sangramento é imediato e aquela eliminação é logo depois também. Essa pergunta da Meire também, qual a cirurgia indicada para quem é pré-diabética, colesterol alto, triglicérides alto e precisa eliminar 30 quilos? Eu acho que para eliminar 30 quilos, qualquer cirurgia serve. Pré-diabetes também, qualquer cirurgia, qualquer perda de peso de 30 quilos vai resolver pré-diabetes. Colesterol alto e triglicérides alto, aí é um pouquinho mais complicado. O colesterol tem um componente genético muito importante. E muitos pacientes que fazem cirurgia bariátrica perdem, emagrecem bem, o colesterol melhora, mas nunca fica normal. Agora, sempre quando a gente compara o colesterol, que a gente vê aquele colesterol bom, que é o HDL, ele normalmente sobe. E o colesterol, o LDL, que é o ruim, ele baixa. Então, embora o colesterol ele fique um pouco alto, a relação LDL-HDL acaba melhorando.
Triglicérides, se for muito alto, se a gente está falando de um triglicéride de 400, 500, 700, aí só o bypass que vai resolver. O sleeve não vai acabar ajudando muito. A gente volta naquela história que o Dr. Nestor acabou de falar aqui, que é o efeito metabólico da cirurgia. O bypass tem mais efeito metabólico pelo desvio intestinal. Então, em geral, para quem tem um diabetes, para quem já usa insulina, para quem tem um diabetes de mais de 7, 8 anos de evolução, em geral, o bypass é uma cirurgia que funciona melhor. O sleeve seria uma cirurgia para um diabetes mais inicial, para um diabetes que está só com medicação oral, que está razoavelmente controlado, para um colesterol mais baixo, para um triglicérides mais baixo, diabetes com 10, 12 anos, insulinizado, colesterol de 400, triglicérides de 400, 500, isso é caso que precisa derivação intestinal para resolver melhor. Ok? Ela perguntou também se em 45 anos tem alguma... poder operar, tem alguma rejeição por ser 45 anos, não tem problema, pode operar nenhum. 45 anos pode tudo, não, quase uma criança. Né? Pode operar. Aliás, uma das coisas boas da última modificação da normatização de cirurgia bariátrica no Brasil, proposta pela ANS um mês atrás, foi a remoção do peso superior. Antes só podia operar até 65 anos, era de 18 a 65, agora baixou para 16 e tirou o limite superior. O limite superior é a tua condição clínica, como está o coração, como está o pulmão, ou seja, a reserva clínica que cada um tem. O Daniel pergunta de novo, que falou com o médico no Japão, para ver com câmara como ficou dentro. Eles quiseram, normalmente é isso mesmo, Daniel, a gente faz uma endoscopia de revisão 1 ano depois da cirurgia. Existe um protocolo de acompanhamento da cirurgia bariátrica. Ele, no primeiro ano, são exames e avaliações trimestrais, do segundo ano é semestral, no terceiro ano é anual, e a primeira endoscopia que nós vamos fazer depois, para quem está tudo bem, é 1 ano depois. Claro, tem 6 meses de cirurgia. Está com dor de estômago, está vomitando, pode ser interessante fazer uma endoscopia para investigar. Então, o Daniel é aquele do Japão que vomitava. Sim, ele ele mesmo. Só sopa, né? Então eu acho que a endoscopia seria bom para ele. No caso dele, da questão do vômito, poderia ser. Ele mesmo. A Patrícia faz uma pergunta muito interessante ali, que é se a grelina volta ao normal. Então, Patrícia, infelizmente, sim. Não exatamente ao normal, mas o corpo ele acaba produzindo mais grelina depois. No corpo humano, a gente tem 90% da grelina sendo produzida aqui no estômago, mas os outros 10%, 5% é no sistema nervoso central e 5% é no duodeno. Uma vez que o corpo vê que baixa a produção de grelina, ele começa a aumentar a produção de grelina no cérebro e no duodeno, só que isso vai levar 1 ano para ativar. Por isso que quando a gente acompanha os pacientes no pós-operatório, você vai perguntar assim, voltou a ter fome? Não. Com 1 ano e 2, 3 meses, doutor, tem um pouquinho de fome agora. A fome está voltando. Então, é porque volta a produzir grelina. Por isso que a gente tem 1 ano para fazer a lição de casa, de arrumar alimentação, de estar com um esquema de atividade física regular, para quando lá na frente, depois de 1 ano, que as psicólogas, né, doutora Isabel, doutora Jarci, chamam de período de lua de mel, está tudo bonitinho, está tudo certinho nesse 1 ano, mas depois de 1 ano, começa a voltar fome, o estômago está um pouquinho maior, já que já dilatou, é normal dilatar um pouco, aí sim que pode começar a ter o reganho de peso. Ana Amélia Souza, operei com o Dr. Almir há 14 anos, voltei a engordar quase tudo,
fiz bypass capela, consigo fazer cirurgia revisional? O que consiste a cirurgia revisional? Então, Ana Amélia, olha aqui, ó. A gente primeiro tem que passar você pelo aquilo que a gente chama de protocolo de cirurgia revisional. Tem que fazer raio-x do estômago, tem que fazer endoscopia, tem que fazer todos os exames para ver se você não tem anemia, para ver como é que está colesterol, triglicérides, todos esses exames, parte nutricional com as vitaminas, voltar com a nutricionista, voltar com a psicóloga, voltar com todo o grupo de suporte transdisciplinar, avaliar o resultado disso, entender o que ocorreu de certo, o que ocorreu de errado e a partir daí direcionar para uma estratégia, que pode até ser a cirurgia revisional. O que vai fazer? Não sei, depende do que for encontrado nesses exames para ver. Às vezes precisa refazer a parte do estômago que dilatou muito, às vezes é o intestino, às vezes é tudo junto, às vezes tem que partir para uma cirurgia totalmente diferente e refazer num outro modelo de cirurgia. Agora conta pra gente o seguinte, do teu peso inicial, qual foi o menor peso que você chegou depois, qual foi o teu nadir, pra gente entender um pouquinho melhor como foi o resultado dessa cirurgia de capela. Aí, doutor Nestor aí, ó, tudo ligeiro, não volta mais grelina. O Nestor tirou a grelina ali e deu garantia. Ainda na garantia de 5 anos da cirurgia. A Magali é uma paciente excelente. Ela tem um resultado muito bom, já tem 5 anos, mas ela é uma paciente que faz atividade física, é uma paciente que volta, ela voltou há pouco tempo atrás agora, por isso ela está sempre tão bem. Parabéns, ela toma as vitaminas, faz tudo certinho. Mas tem um outro paciente também, o Fernando de Bypass, resultado excelente também. E eu acho que é bem variável. Ela, por exemplo, 5 anos, diz que tem bem pouca fome. Tem pacientes que têm menos apetite mesmo. Alguns relatam que voltam a ter mais fome. Um dos motivos de acompanhamento e fazer a parte nutricional, a gente pede, não é para ficar sem comer, é para se alimentar de 3 em 3 horas, porque depois de algum tempo vai ter fome mesmo. É ruim ficar muito tempo sem comer e depois ter uma dieta errada. Então, mesmo que volte a fome, coma de 3 em 3 horas, mas coma o que é indicado. O paciente que faz o programa de cirurgia bariátrica, esse é muito difícil ganhar peso, engordar novamente, porque ele está num tratamento crônico, né? Ele está com a equipe, com a gente, com todo mundo, para ele não ganhar peso. Então, o paciente que volta sempre, está aqui com a gente, fazendo o exame, vendo as vitaminas, passando com o nutricionista, esse não vai ganhar peso, muito difícil para ganhar peso. Nós temos várias questões aí sobre reganho de peso, cirurgia revisional. Então, assim, nós temos aqui na GOC um protocolo de abordagem ao reganho de peso e à cirurgia revisional, que inclui avaliação com toda a equipe transdisciplinar, alguns exames, para a gente entender o que aconteceu e programar a estratégia de tratamento. Que eu volto a dizer, nem sempre é uma cirurgia revisional. Às vezes, não. Às vezes é só alguns ajustes em relação à alimentação e suplementação. Às vezes é necessário de alguma medicação, porque o Nestor estava falando ali tal de mais fome, então eu estava pensando assim, peraí, mas e a compulsão? E a compulsão por doce? E a compulsão por álcool? E a depressão gerando aquela angústia que faz beliscar, que faz... A pessoa não consegue comer uma grande quantidade de comida, mas belisca aqui, belisca ali, uma porcariazinha e outra, e isso acaba levando ao reganho de peso. Então, nós temos aqui um protocolo de abordagem ao reganho de peso, à indicação de cirurgia revisional, no sentido de definir a melhor estratégia. 123, olha, ó, chegou a 68. Excelente resultado. Manteve o resultado por 5 anos. E aí,
Ana, é aquela história que a gente falou. A doença continua trabalhando ali, né? A doença, ela está enraizada e ela, num descuido, ela vai voltar a gerar o reganho de peso. Se já venceu uma vez, tenho certeza que pode vencer essa segunda. Nós estamos aqui para te ajudar e para te apoiar. Vamos conversar e vamos definir qual é o melhor caminho para tudo isso. Ok? Ok. Muito bem, foi um grande prazer de novo poder levar a nossa GOC Live para dentro da casa de vocês, ter a atenção de vocês nessa hora e pouquinho que a gente teve aqui discutindo, mostrando, conversando hoje então sobre sleeve, tudo sobre sleeve, mostrando para vocês o que é o estômago, o que é uma cirurgia de gastrectomia de vertical, de sleeve, o que esperar dela, o que são os fatores que nos levam à indicação de uma cirurgia e de outra, falando sobre, um pouquinho também sempre, sobre reganho de peso, cirurgia revisional e atendendo aí a muitos dos comentários. Obrigado pelos comentários, pelas dúvidas que vocês vão colocando aqui. Isso vai fazendo com que a gente cada vez se entrose melhor, e é muito bom ver como eu já vi aqui hoje e em todas as lives a gente tem visto, chegando mensagens dizendo assim: doutor, olha como essa live me ajudou, porque baseado nisso daqui, no que foi discutido, uma live, 2, 3 lives atrás, eu pude encontrar um caminho melhor, eu pude encontrar uma solução para o problema que eu estava enfrentando. Essa é a ideia da gente, e a gente, nós aqui da GOC, estamos aqui para servir vocês. Todo mundo está tendo essa imagem aí? Não, né? Não. Não. A gente tem aqui, o Daniel projetou uma imagem com toda a nossa equipe aqui, que eu queria dividir com vocês, mas isso daí vai direto aí na mídia social. Mas uma live próxima que a gente vai fazer de um outro sistema, eles vão ver tudo, vão ver musiquinha, vai ser animado. Perfeito. Vão ver tudo isso aí que o Daniel prepara aí. Estamos trabalhando sempre para melhorar. Obrigado, então, novamente pela atenção de vocês. Tenham um bom final de dia, um bom jantar aí na casa de vocês, com a família, tomando uma sopinha nesse dia frio. Um chimarrão. E o doutor Nestor autorizou aí 2 dedinhos de vinho. E um chimarrão. Um chimarrãozinho também. Lei claro seca agora, faz 3 meses que eu tô na lei seca. Eita! Cirurgia bariátrica agora é sem álcool. Mas está feliz, né? Tô. Se eu tô aí, não convenceu o pessoal aqui não, hein, doutor? Cerveja sem álcool já é bom. Agora eu descobri um espumante sem álcool. Também é bom. E uma vodquinha? Doutora Sem Ana, álcool eu não consigo. eu queria só ver a cara da doutora Ana quando ela olhar ele dizendo esse sim. Essa é a diferença do sim e do sim. Aê. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Ai, uma salva de palmas. Uhul! Até semana que vem.